Olá a todos, estamos novamente na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Este é o 9º episódio da segunda série de Museologia dos Objetos, é o 16º no total. Estamos na primavera, é também um programa diferente, estamos no exterior, nos jardins da Fundação e temos connosco, como habitualmente, Miguel Vieira Duque, o conservador do Museu da Fundação. Então, boa tarde, mais uma vez. Boa tarde. Nós estamos aqui debaixo de uma árvore e estamos aqui com uma pintura. Ora bem. O que é que isto quer dizer? Hoje, depois de algumas edições em que fomos adiando, finalmente estamos no exterior da Fundação. E no exterior da Fundação para nós é sempre muito presente, especialmente nesta altura do ano, porque os jardins são muito bonitos. São muito ao gosto do início do século XX, portanto, um jardim cresce por si só, com os seus pássaros, com os esquilos, com os porcos-espinhos a passarem, o conjunto dos jardins com o bosque são sempre um belo convite para que venham até nós, porque estar no meio da cidade de Águeda e ter esta mancha, são cerca de 10 mil metros quadrados de mancha que temos aqui à volta, envolvente, com árvores belíssimas, arbustos, plantas, com pássaros. Por exemplo, temos aqui habitualmente imensas pegas rabudas, que é um pássaro belíssimo. Temos esquilos, como falei há pouco. Nós já vamos até pelo interior. E, portanto, é logo um convite para aproveitarem estas sombras aqui no meio da cidade, virem até nós, trazerem uma manta, relaxarem com um livro, com uma musiquinha e aproveitarem gratuitamente este espaço que está aberto todos os dias aqui no meio de Águeda. No centro da cidade, aqui ao lado da Escola Marques Castilho, era a quinta do Dionísio Pinheiro, mas vamos falar nisso a seguir. E estamos aqui debaixo desta árvore, porquê? Porquê? Porque Cândido da Cunha, de quem temos obras na nossa coleção, Cândido da Cunha era um ultra-romântico, que eu aprecio pessoalmente imenso. E que vinha à Águeda muitas vezes pintar. Ele pintava muito ao vivo, portanto as paisagens dele são pintadas in loco, e ele por vezes vinha à Águeda. Inclusive há uma história de uma tarde morosa de outubro, caminhava Cândido Cunha pelos arredores de Águeda, levando consigo a caixa de tintas, o cavalete gasto e aquele silêncio antigo que parecia acompanhá-lo desde Paris. O céu descia abaixo, sob os campos, pesado de nuvens imóveis, e uma úmida fria subida lentamente das margens do rio. Deteve-se junto a uma elevação de terra pobre, onde uma árvore solitária se erguia sob o horizonte pardacento. Não era bela no sentido vulgar do termo. Tinha os ramos tortos, o tronco ferido pelo tempo e a dignidade severa das coisas que resistem. Cândido Cunha fitou-a longamente, como quem reconhece um rosto perdido. E enquanto preparava as tintas, alguns lavradores passaram ao longe, observando com estranheza aquele homem magro, vestido escuro, imóvel diante da paisagem, como se escutasse vozes invisíveis. O pintor pouco falava, apenas trabalhava lentamente, quase em recolhimento religioso, deixando que o crepúsculo lhe entrasse pela tela dentro. Quando a tarde começou a morrer sobre Águeda, já a árvore dominava a composição inteira, como vimos. Isto, no fundo, é uma ligação entre a arte e a natureza, que numa quinta que na altura ficava, digamos, distante, fora da cidade, distante da então Vila de Águeda. Então conta. É importante contextualizar isto. Então conta. Contra um céu de chumbo esverdeado, e talvez porque sentisse aproximar-se a noite, Cândido pousou o pincel por instantes e murmurou num tom que o vento levou: há árvores que sabem mais da alma dos homens do que os próprios homens. E por isso este desafio de termos aqui uma árvore exatamente igual a esta,
esta a árvore que falamos aqui no conto, e é a árvore que está aqui logo ao lado da entrada dos jardins aqui do museu e da fundação, e é a árvore que se mantém com poucos cortes e que se deixa de forma selvagem crescer e os seus ramos expandirem-se, tal como na peça de Cândido da Cunha. E por isso este convite a que venham até nós, e agora o convite de percorrermos aqui os jardins da Fundação para saberem o que é que poderão saborear no nosso espaço envolvente. Vamos então percorrer aqui um pouco os jardins da Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Então, estamos aqui nos jardins da Fundação Dionísio Pinheiro. A designação destes jardins é Jardins Quinta de São Pedro, porque este espaço que habitamos atualmente era a Quinta de São Pedro, que era propriedade de Dionísio Pinheiro e da sua esposa. Quando Dionísio Pinheiro e a esposa decidiram deixar toda a sua fortuna e património para uma fundação, Dionísio Pinheiro logo escolheu Águeda e este local, que ele tanto amava, para ser a sede da fundação e ser construído o edifício com o arquiteto Agostinho Rica, que é o edifício que hoje aqui temos. Só que este espaço, neste momento, tem as limitações e concentram os 10 mil metros quadrados. Era muito maior. Aqui a praça fazia parte da Quinta, a escola Marcos Castilho também fazia parte da Quinta. A praça do Dr. António Breda. Do Dr. António Breda, exatamente. Escola, aqui, ali em cima, a zona das vivendas, aqui estas paredes aqui ao lado, aqui a rua Dionísio Pinheiro, portanto, e até lá mais acima. Ou seja, era uma quinta enorme. Muito grande, tinha animais, tinha vacas, tinha cabras, tinha ovelhas, tinha funcionários permanentes, tinha os caseiros que aqui viviam, e não só servia para extraírem aqui a alimentação para o Porto, para a Casa do Porto, mas também daqui saía muitos produtos alimentares, portanto, para serem confeccionados aqui na escola, aqui no Hospital Conde Sena. Era Dionísio Pinheiro que patrocinava grande parte da alimentação aqui Conde Sena, do hospital, porque Dionísio Pinheiro era muito amigo, quer do Conde Sena, mas era amicíssimo do António Breda, do Dr. António Breda, que era o diretor clínico na altura. Também daqui saíam produtos alimentares para pessoas com dificuldades económicas, especialmente quando tinham alta hospitalar, e Dionísio Pinheiro era informado de que um doente estava a sair e que a família não tinha condições para uma boa alimentação. Então Dionísio Pinheiro dava ordem aqui aos funcionários para levarem à casa dessas pessoas alimentos saídos daqui. Dionísio Pinheiro que nunca se esqueceu das suas raízes humildes. Não, nunca esqueceu. Nunca esqueceu. Aliás, tanto não esqueceu que ele, uma das coisas que o marcou imenso foi foi realmente esta questão de ter saído da escola primária na terceira classe para ir trabalhar descalço e com frio, e por isso mesmo as crianças em idade escolar, para os pais não os tirarem da escola, também daqui ele mandava levar comida para essas famílias com crianças em idade escolar. Esta quinta era de tal ordem grande que as pessoas mais velhas, ainda apanhei algumas a dizerem, a fundação é aqui nas terras do Pinheiro. Esta parte da cidade, na altura vila, designavam como ali para cima, para as terras do Pinheiro, que era por ser a quinta de Dionísio Pinheiro. Dionísio Pinheiro, quando vinha cá para casa, a casa que tinha aqui em Águeda era ao pé da igreja, na Rua do Adro, e aqui era onde muitas vezes faziam jantares ou almoços ao ar livre, e onde a Dona Alice
trazia muitas vezes a sua cadela que treinava para fazer teatros. E era lá em cima, naquela ponte mais alta que nós designamos como o Jardim das Roseiras, porque antigamente tinha muitas roseiras, era nessas almoços onde convidavam amigos, tipo família e pessoas, aqui também amizades de Águeda, e onde a Dona Alice entretinha com a sua cadela vestida e a fazer umas cenas circenses muito, muito curiosas. Por isso, era também um espaço de lazer e de convívio. O casal, os seus animais e os amigos. Aqui estamos a chegar à zona do bosque, que também está de acesso. Temos aqui todas as semanas atividades com crianças ao ar livre, portanto poderão ver aqui baloiços improvisados, instalações, tudo isso que virem aqui é tudo nesses programas que temos todas as semanas com crianças e com profissionais da área da educação, da natureza, que desenvolvem com crianças e adolescentes, e como poderão ver é um espaço vivo e cuidado, mas selvagem. É esse o nosso intuito, que as pessoas venham, tenham à vontade para trazer os animais, porque não usamos produtos químicos, portanto para não prejudicar, por um lado, os animais que aqui habitam, mas também para as crianças e as famílias virem para aqui e estarem tranquilas a usufruir do espaço sem terem de ter muito cuidado, porque podem ter este produto ou aquele que seja nocivo para o ser humano ou para os animais. Por outro lado, também não temos iluminação nesta parte, por causa da nossa fauna, portanto, principalmente por causa dos pássaros, para não afugentarmos, porque com a alteração aqui da praça, há cerca de 15 anos, já eu cá estava, foram derrubadas árvores de grande porte ali na praça e, portanto, os pássaros da altura ficaram apenas com este espaço aqui na zona da cidade e, portanto, a iluminação iria alterar o círculo da luz aqui no bosque. Por isso, não deixa de ser outro pulmão da cidade de Águeda. Exatamente, também isso. E um espetáculo para quem vive aqui à volta, porque tem aqui um pulmão e uma beleza natural que tomáramos muitos que chegar às nossas varandas da casa e termos um espaço e temos este som. Este som é divinal. Isto ao final da tarde ou num dia depois da chuva no verão é uma orquestra de pássaros. Vamos ouvir um bocadinho a orquestra, se ouvir. Apesar desta abordagem primaveril, não deixamos de vir aqui ao museu, ao interior do museu, falar de mais obras, nomeadamente Cândido da Cunha, o mesmo que estávamos há pouco a falar. Exato. No exterior, que tem uma pintura de uma árvore igual à que lá temos fora. Nesse caso, estamos a ver, é uma Nossa Senhora a carvão, feito pelo pintor ultrarromântico, exímio, trabalho exímio.
E depois aqui temos a peça que é a que estava lá fora. Cândido Cunha nasceu em Barcelos no ano de 1866, filho de José Joaquim Cunha, desenhador de projetos arquitetónicos e músico. Desde cedo revelou inclinação para o retrato e para a música, dons que pareciam nascer-lhe naturalmente do espírito contemplativo e sensível que o acompanharia por toda a vida. Enquanto muitos artistas se deixavam seduzir pelas cores vibrantes do impressionismo nascente, Cândido permaneceu fiel ao silêncio sombrio das árvores isoladas, aos céus carregados, às paisagens onde a natureza parece suspensa sob a oração e o abandono. Em Paris, não só alterou a alma, mas refinou o seu mistério. Cândido da Cunha encontrou em Paris o mestre francês Jean-Paul Laurent, não apenas um professor de pintura, mas uma figura austera e profundamente intelectual, cuja presença marcou decisivamente o seu entendimento da composição e da gravidade poética da imagem. Sobre a disciplina severa do ateliê parisiense, Cândido da Cunha aprendeu a dominar o equilíbrio das massas, o peso dramático da luz e a solenidade silenciosa das atmosferas. Laurent reconheceu, nesse jovem português, uma natureza contemplativa e rara. Conta-se que apreciava a estranha melancolia das suas composições, afirmando que havia silêncio suficiente para fazer falar a própria terra.